Laura deita meio de soslaio na cadeira de balanço, pensativa. O semblante é de quem se perdeu. Pergunta-se se é possível separar o belo e o terrível. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Corpo de Laura Redperne Navarro, e esse é um publi editorial. Esse livro é um lançamento de 2023, saiu pela Mocho Editorial com o apoio do PROAC, e é uma coletânea de poemas dessa poeta e jornalista de São Paulo. É um livro que me impressionou muitíssimo e que faz uma reflexão em torno do que é viver num corpo de mulher. Já num dos primeiros textos, chamado A Infância de Laura, a Laura vai refletir um pouco sobre esse corpo de criança numa foto. E ela diz assim: Infância de Laura. Retrato de Laura emoldurada em madeira. É um dia importante e que vai ficar guardado para sempre, ainda que ela use o moletom do uniforme azul e confortável. É uma ocasião muito importante. Pedem aos alunos que fiquem sentados e olhem de frente para as câmeras. Laura não deve ter 5 anos. Laura não tem lembrança dessa data importante nem da idade, mas ela sabe que é Laura. E essa foto foi tirada antes dos 5, ainda que no verso esteja datado o ano em que fez 10. O mesmo rosto, apenas um pouco mais mole, tem cara de espanto. Os dentes são tortos. É isso que nos faz lembrar de que é Laura. A janela entre os dentes, encavalados para a frente. Laura chupava os dedos antes de dormir. Deveria ter parado com isso aos 3. Parou aos 12 e não se lembra de mais nada. Hipótese: o corpo de Laura começa pelos dentes. Eu acho muito reveladora essa primeira parte aqui, porque ela faz muita alusão à imagem, né? É uma boa síntese do livro, porque ela tem essa imagem, essa alusão à fotografia, a dúvida sobre a idade, né? Ela sabe que tem 5, mas atrás ela diz que tem 10. Ela devia ter parado de chupar o dedo com X idade, mas ela parou com tal. E ela chupa o dedo antes de dormir. Então tem essa alusão ao sono. E o corpo de Laura começa pelos dentes, né? Acho interessante porque a gente vai ter essa reflexão sobre o corpo de Laura, que tem algo da atividade dos dentes, que é essa de partir. Porque a Laura vai fazer uma análise detida do que é ter esse corpo, viver nesse corpo de mulher. Esse corpo que quem vive a experiência de ser um corpo de mulher já costuma ser muito reduzido a partes, né? Normalmente, né? Peitos, bundas, pernas. E a Laura vai se deter sobre esse exame também particionando. Então, vários desses poemas dela são numerados, parte 1, parte 2, parte 3. E é um exame detido em diferentes aspectos: infância, juventude, idade adulta. E a esses dentes, a gente pode associar a ideia de que vai haver uma partição, vai haver uma mastigação, a boca vai fazer ali uma digestão, mas vai fazer perguntas também. O que é esse corpo? Como ele funciona? O que significa viver nesse corpo? Mas vai haver uma ressignificação também, afinal de contas, a boca fala o que quer, né? E a boca pode renomear, pode nomear e pode renomear. E esse aparato aí digestivo, ele pode regurgitar de algum modo. Então a gente também vai passar aí por uma experiência de ressignificação do que é viver esse corpo, viver, experimentar, estar num corpo feminino. A Laura vai fazer isso numa reflexão com outra Laura, que é a Laura Palmer, né? A Laura Palmer, que é a personagem da série Twin Peaks, a série norte-americana lá, muito famosa, do David Lynch e do Mark Frost. Essa série que começa com o corpo da Laura Palmer aparecendo, né, o seu cadáver, dentro de um saco plástico num rio. E é a investigação dessa morte, né, que vai conduzir a série toda. E ao longo da série a gente vai descobrindo muitas coisas sobre as pessoas da série, né? Sobre os políticos da cidade, sobre a família da Laura, sobre a vida da Laura. A gente vai descobrir que a Laura tinha uma vida dupla, que ela tinha um duplo, inclusive. E que toda a cidade ali estava envolvida de algum modo em algum tipo de corrupção. E que aquele corpo ali estava envolvido numa série de violências. O livro é dividido em 5 partes. 1 flutuante, 2 interrompida, 3 fúria, 4 da linguagem e 5 o corpo de Laura. E a gente pode dizer que essa divisão, ela alude a várias coisas. Ela alude, talvez, ao roteiro de um programa, de uma série, né? Que tem as suas partes também, tem os seus arcos, tem as suas fases, as suas partes. Há esse corpo dividido, né? Que é
dividido pela objetificação, e há essa análise que a Laura vai fazer. E aqui a gente tem 3 Lauras, né? A gente tem a Laura autora, a gente tem a Laura Palmer e a gente tem a Laura eu poético, que se escreve com L minúsculo. Então, enquanto a Laura Palmer é L maiúsculo, a Laura eu poético, que se investiga enquanto pessoa ali, corpo, nome, tudo que ela tá tentando entender, ela tem um L minúsculo. O que eu acho que lhe dá uma certa liberdade. E ela vai fazendo essas divisões com vistas ao exame detido, que vai passando pelas fases também da vida dessa menina, dessa mulher, que é esse eu poético aí. Então, essa divisão em 5, ela também são as fases da vida dessa menina, né? Então, que começa pela infância da Laura, vai passando pela juventude, e a gente vai vendo essas diferentes fases, né? De descobertas, perda da inocência, uma certa violação desse corpo, né? O embate com o outro, que passa pelo fascínio, pelo desejo, pela violência, pela descoberta, que vai chegar pela ressignificação. Né, o da linguagem aqui, ele tem muito a ver com esse processo de uma ressignificação do que aconteceu. E aí, a conexão que a poeta Laura vai fazer desse processo com a própria linguagem, a estrutura, o texto, é interessantíssima. O David Lynch é um artista famoso por trabalhar o sonho, e em Twin Peaks ele vai trabalhar bastante o sonho e a ideia do duplo, né, na vida da Laura Palmer. E a Laura vai trazer essa reflexão aqui também do sonho, do pesadelo e do espelho. Nesse eu poético que se pensa através das imagens, da imagem do outro, né, e dessas outras mulheres, dessas outras Lauras, né? Então olha para outra Laura, para essa outra Laura tentando se compreender. E também para essas imagens do próprio imaginário tentando elaborar. Eu vou ler alguns poemas que tem a ver com isso. Eu vou ler o poema Cisão, que é Si/Zão, né? Já numa exploração muito interessante com a linguagem, que vai ser algo sensacional que a Laura vai fazer aqui. E que é um poema que ela dedica para Samara Belchior. 1. Existe algo autêntico em ser plástico. O corpo de Laura é borrão, espasmo. Esse medo convulsivo de saber que é corpo, o suficiente para dar a falta da consciência. 2. Um corpo de boneca não questiona. Ele é estático e pálido. Carrega roxo entre as coxas. Embaixo dos olhos também. O corpo de Laura não dorme há muitos dias. Não se lembra do que sonhou. Não se importa mais se há fé ou virtude em que se apoiar, se há um amor batendo a porta. Se Deus a perdoa e vai levá-la ao lugar melhor. 3. Laura fica estática durante longas horas em frente ao espelho. Enxerga apenas os olhos saltados, cor de abismo, poeira. 4. No reflexo, uma sombra, convidando-a a um duelo. O que há em você que não pode haver em mim? E aí você vê essa projeção, né, na boneca, que é um processo, né, o processo de amadurecimento da pessoa, né, da menina com a boneca, de se ver na boneca, e de associação da boneca com a Laura Palmer quando se torna um corpo inerte, né, na medida em que ela é morta. E a gente pode pensar muito nesse desejo da mulher enquanto boneca, no que foi feito, por exemplo, com a Norma Jean na sua transformação em Marilyn Monroe, né? Nessa pessoa muito branca, muito oxigenada, muito depilada também, né? E praticamente sem fundo, sem profundidade, né? Praticamente uma figura de plástico a quem foi negada a profundidade, toda a profundidade que a Norma Jean tinha, né? Sobre os sonhos e os terrores da noite, no poema Terror Noturno, a Laura diz assim: 1. As mãos e as garras não consigo enxergar de quem em volta do pescoço. Consigo visualizar os órgãos, pulmão e traqueia azulados. Será que ainda lembro como grita? 2. Não consigo ouvir minha voz no mundo lá fora. Não consigo ouvir minha voz no mundo lá fora. Não consigo ouvir minha voz no mundo lá fora. 3. Como se chama esse lugar, o espaço entre que submerge o corpo, como musa e como tormenta? 4. Consigo pensar em quem me sufoca, na possibilidade de acordar a casa, no ar que falta
no copo de água sobre a cabeceira, nas mãos que descobriram o meu corpo. 5. Não consigo separar-me deste corpo, separar-te deste corpo. E aí é interessante porque há algo de pesadelo e lembrança. Aqui não fica muito claro se é um pesadelo em relação a quê? Em relação à sua própria relação com o seu corpo ou a uma violência que ela sofreu nesse corpo, né? Alguém que foi lá macular esse corpo durante a noite, né? Esse período de tanta vulnerabilidade, que é o período do sono. E essa memória do corpo, o corpo que não se esquece, né? Algo que não se pode... Você não pode abandonar esse corpo que tem essa memória e você não consegue tirar aquela outra pessoa que, de um certo modo, se imprimiu ali enquanto memória naquele corpo, né? Acho muito interessante. E, assim, vocês têm que ver toda a exploração gráfica que a Laura faz nesses poemas. Porque uma das coisas mais interessantes que a Laura faz é ressignificar esse particionamento do corpo, tomando a palavra como coisa, a linguagem como coisa. Então, já que esse corpo ele é tão dividido, ele é tão particionado, ele é tão dilacerado, a Laura se reapropria dessa dilaceração, espalhando a palavra pela página, como se ela espalhasse esse corpo pelo mundo. Então, ela ressignifica essa ocupação, né, esse corpo, e ela espalha ele todo pela página e ela faz com que a palavra assuma várias formas. Então você tem vários recursos gráficos, como maiúscula, minúscula, itálico, entre colchetes, entre chaves, um espaçamento diferente. O espaçamento é tão diferente que às vezes ela desafia o modo como a gente deve ler. A gente fica com essa dúvida de o que vem depois, né? Porque ela espalha tanto os versos, as partes dos versos, que causa essa dúvida. Então ela bagunça a própria lógica de como a coisa deve ser lida. Me pareceu um modo de tentar fazer justiça a esse corpo e permitir que ele se espraie, especialmente pelo fato de que há muitas fotografias nesse livro. Isso é uma coisa que eu amo. O fato de ele ter muitas fotografias e quais são as fotografias, né? O livro começa com fotografias relativas ao espaço doméstico e à infância. Então ele tem essa fotografia de casa, que tem um chinelo e um bichinho, um Teletubby, um Mickeyzinho. E depois a gente vai vendo diferentes fotografias, fotografia da praça, fotografias de uma casa vista de fora, fotografia de manequim de loja, fotografia de feira com objetos femininos, fotografia de borboleta, fotografia de casca de ovo, de bonecas, né? Fotografia de bonecas Barbie. E a gente vai vendo fotografias que aludem à ocupação feminina no mundo, né? A mulher dentro de casa e a mulher fora de casa. E que mostra o seu desejo, a sua ocupação e o seu desejo no mundo. Não só dentro de casa, mas fora também, né? Então, caminhos que essa mulher em desenvolvimento faz. Essa mulher amadurecendo, né? Da infância à idade adulta e ressignificando suas experiências faz. E como que ela se permite ocupar o mundo e olhar o mundo e desejar estar ali fora. E o modo, as fotografias elas mostram um modo muito peculiar de atenção, né? O que é fotografado me chamou muito a atenção, né? Nos coloca em estado de reflexão, porque não são fotografias óbvias. Tem muita fotografia assim de bijuteria, de feirinha, mas também de um ovo, com a casca de um ovo partida com um pouco de sangue, sabe? Então, o que o olhar dessa pessoa, no que ele se deteve, é algo que me chamou muita atenção, sabe? Portas-retratos numa feirinha, sabe? Vazios. No que essa pessoa estaria pensando? Em memórias possíveis? Então, cada leitora, cada leitor vai construindo o seu caminho junto com esse eu poético, pensando no que o olhar desse eu poético se deteve e que marcas ele deixou, na medida em que ele escolheu fotografar essas coisas, né? Isso foi algo de fascinante para mim. Esse também é um livro que resgata muitas outras poetas, nas epígrafes, nas dedicatórias, né? Aqui a gente tem poemas dedicados e em diálogo com a Silvia Plath, Stella do Patrocínio, Alejandra Pizarnik e uma série de poetas brasileiras como Bruna Mitrano, Maíra Dalmas, Larissa Lins. E é interessante porque já que a gente está pensando aqui numa poeta que está pensando a ressignificação dessa experiência de viver num corpo feminino,
ela parece compreender que essa ressignificação nunca é solitária, né? Que essa ressignificação, ela é um movimento coletivo, né? E ela passa por um identificar-se com as outras, por um agregar algo das outras, amalgamar-se com as outras, reivindicar algo das outras. E isso me parece muito bonito e muito forte. E eu peguei pensando que a Laura passa o livro todo particionando seus poemas em parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. E o que a gente tem no final é um livro tão consistente, tão denso, né? Eu tava me lembrando que, por conta dessas incursões aí em sonho e com a minha amiga Tati, né, que estuda a Maria Gabriela Lençol, a Tati outro dia comentava que a Lençol fala que o texto é um organismo vivo. E eu fiquei marcada com essa frase. E eu fiquei pensando, quando eu terminei de ler esse livro, que ele me soava como um organismo vivo, né? Ele, apesar de toda essa análise, toda essa investigação que é muito densa, ele termina como um livro muito vivo, o que me fez pensar no Frankenstein, né, da Mary Shelley, que é esse organismo composto por várias partes também, um organismo que se levanta e que vai fazer tantas perguntas, né? Quem leu Frankenstein sabe que o monstro do Frankenstein, ele o Frankenstein, na verdade, é o Dr. Frankenstein, né? O monstro do Frankenstein, a criatura, ele é essa criatura que se levanta, que vai fazer tantas perguntas, né? Mas que vai ser tão solitário enquanto que a criatura aqui, o corpo de Laura, né? Para resgatar o título do livro, ele não é solitário, né? Ele vai se levantar, ele vai fazer muitas perguntas, perguntas difíceis, ele vai respirar, mas não, ele não é solitário, ele tá aqui acompanhado de muitas outras mulheres, muitos outros corpos, muitas outras vozes. Eu quero ler 2 poemas, um em que ela dialoga com um poema da Sylvia Plath, que se chama Caderno Amarelo, onde ela vai dizer o seguinte: 1. A máquina do tempo é a máquina do corpo, a máquina que opera como um mecânico, sempre com as mãos. 2. As mãos empunham o gesto, o talho, o caderno amarelado, o lápis na mão que escreve guardado ali na estante. É para ninguém ler. Diz procurando um esconderijo. 3. Um esconderijo é evidente que não queira ser público, mas o esforço de empunhar as mãos, as palavras, as páginas, a caligrafia torta, não é ingênuo. É o exercício que se faz para ser encontrado como testemunha. 4. Quem lê sabe automaticamente o seu nome. Esse nome que vai ser lido, carregado em voz alta por outra voz, que não carrega o seu nome. 5. A máquina do tempo é a máquina do caderno. A máquina de amarelar cadernos, como amarela dentes e ossos. Muito bonito, né? E por fim, agora sim, eu quero terminar lendo um poema que eu achei lindíssimo, que eu acho que tem muito a ver com esse espírito da reconfiguração, né, da ressignificação. É um poema que se chama Alongamento, que está bem quase no finalzinho do livro, e que diz assim: Alongamento. 1. Os braços são longos o suficiente para apontar o mundo, só na ponta dos dedos. 2. É possível rosquear o braço em volta do corpo. 3. E enquanto o braço se alonga a ponta do pé, o outro braço tenta desrosquear. E é aí que se torna necessário arrancar o braço, com cuidado. 4. Uma mulher não é mutante com o braço arrancado. Ela é regeneração. Uma junção dos braços meticulosamente encaixados. 5. A mulher de 2 braços tem um corpo, este corpo se movimenta ao redor dos braços. Eu adoro essa imagem da mulher que se movimenta ao redor dos braços, mudou a perspectiva, né? E é isso, eu fiquei muito impressionada. Eu falei pra Laura que esse foi o livro de poesia mais sofisticado que eu li esse ano. E assim, a Laura é uma moça super novinha e fiquemos de olho nela, tá de super parabéns, o livro dela é muito mais do que recomendado. Tô muito impressionada, de verdade. É isso, gente. Acompanhem a Laura, vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo para que vocês entrem em contato com ela caso se interessem pelo livro. Muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima. Tchau.